Atos 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo ao número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas, se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, e com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de que cura tinha mais do que 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Bernabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos.